O milagre que a ciência não pôde explicar. Márcia Oliveira tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida para sempre. A síndrome MERV, uma doença genética rara que afeta o sistema nervoso, havia se manifestado em seu corpo de forma agressiva. Os médicos explicaram com termos técnicos: mioclonia, epilepsia, fraqueza muscular progressiva, degeneração cerebral. Mas o que Márcia ouviu foi: você vai perder a capacidade de andar, falar e, com o tempo, até de engolir. Não há cura. Os primeiros sinais tinham aparecido há 2 anos. Tremores nas mãos, quedas repentinas, crises de convulsão que a deixavam exausta e confusa. Os remédios controlavam os sintomas por um tempo, mas a cada consulta, a notícia era pior. Prepare sua família, disseram. Seu marido, Rodrigo, um homem simples e trabalhador, seguiu todas as orientações médicas, mas à noite, quando Márcia chorava no escuro, ele não sabia o que dizer. Os filhos, Lucas de 8 anos e Sofia de 5, perguntavam por que a mamãe caía no chão e não conseguia se levantar sozinha. Foi numa tarde de domingo, enquanto Rodrigo levava as crianças para brincar na praça, que Márcia ouviu uma conversa entre 2 senhoras na fila do posto de saúde. Uma delas, donas de cabelos grisalhos presos em um coque baixo, vestida com um vestido longo e discreto, falava com voz calma: minhas pernas estavam paralisadas, os médicos disseram que eu nunca mais andaria. Mas na congregação, os irmãos oraram, e hoje eu estou aqui, firmes nas minhas pernas. Só Deus pode fazer isso. Márcia sentiu algo estremecer dentro dela. Não era esperança ainda, era apenas uma curiosidade desesperada. Onde fica essa igreja? Perguntou, interrompendo a conversa. A senhora sorriu e lhe deu um endereço escrito num papel de pão: Congregação Cristã no Brasil, Rua das Palmeiras, 45. Culto às 10 horas e às 19h30. Naquela mesma semana, Rodrigo, cético mas sem alternativas, levou Márcia até a pequena construção de tijolos aparentes, sem cruzes na fachada, sem imagens, sem nada que chamasse atenção. Dentro, as cadeiras de madeira enfileiradas acomodavam homens de ternos simples e mulheres de vestidos longos, todos com bíblias nas mãos. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando um hino que Márcia nunca ouvirá. Louvai ao Senhor, todos os povos. Exaltai, ó, todas as nações. Ela se sentou no fundo, com as mãos trêmulas. O ancião, um homem de rosto sereno e barba branca, dirigia a reunião com voz firme, mas sem altivez. Irmãos, vamos orar pelos enfermos, disse, e vários se levantaram. Márcia viu uma jovem com muletas ser conduzida à frente, uma senhora com os olhos vendados, um homem com as mãos deformadas pela artrite. Todos oraram em voz alta, com lágrimas, com fé. Quando o culto terminou, uma irmã de rosto bondoso se aproximou. Você é nova aqui, não é? Márcia assentiu, e antes que pudesse explicar, a mulher já estava chamando outras irmãs. Em minutos, Márcia estava cercada por mãos que se estendiam sobre sua cabeça, vozes que clamavam: Senhor, tem misericórdia desta filha. Fortalece-a, cura-a, em nome de Jesus. Ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Quando abriu os olhos, o ancião estava diante dela. Minha filha, você precisa se batizar nas águas. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. A cura vem dele, mas a fé é o vaso que a recebe. Márcia começou a frequentar os cultos. Rodrigo, a princípio relutante, via a mudança nela: menos crises, mais força nas pernas, um brilho nos olhos que há muito havia se apagado. Nas quartas-feiras, ela participava das reuniões de oração, onde os irmãos jejuavam e clamavam por milagres. Nas domingos, cantava os hinos com voz trêmula, mas cheia de convicção. Em Cristo há poder. Em Cristo há amor. Ele é a rocha eterna. O meu Salvador. Um mês depois, no culto da Santa Ceia, enquanto o pão era partido e o vinho compartilhado em memória do sacrifício de Jesus, Márcia sentiu uma paz que não vinha dos remédios. O ancião leu Mateus 8h17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aquela palavra entrou em seu coração como uma semente. Na semana seguinte, durante uma crise forte, ela caiu no chão da cozinha. Rodrigo, assustado, já ia chamar a ambulância, mas Márcia, com voz fraca, pediu: me leva para a igreja.
Ele a carregou no carro, e quando chegaram, os irmãos já estavam reunidos em oração. Márcia foi deitada num banco da frente, o corpo contorcido pelas convulsões. As crianças, assustadas, se agarravam às saias das irmãs. Então, o ancião impôs as mãos sobre ela e ordenou, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, saia deste corpo, espírito de enfermidade. Deus é o médico dos médicos, e ele a cura agora. Foi como se uma mão invisível a levantasse. Os tremores cessaram. Márcia abriu os olhos, respirando fundo. Lentamente, apoiada nas irmãs, ela se levantou. Primeiro, ficou de joelhos. Depois, com ajuda, ficou de pé. E então, passo a passo, como uma criança aprendendo a andar, ela caminhou sozinha até o centro da sala. Os irmãos prorromperam em lágrimas e louvor. Rodrigo, de joelhos, chorava sem conseguir falar. As crianças gritavam: "Mamãe está curada! Mamãe está curada!" Os médicos, quando Márcia voltou para novos exames, não tinham explicação. "Isso não é possível", disse o neurologista, comparando os exames antigos com os novos. "Sua atividade cerebral está normal. Os marcadores da doença desapareceram." Márcia sorriu e respondeu: "Para Deus, tudo é possível." Ela e Rodrigo se batizaram nas águas numa tarde de sol, diante de toda a congregação. Quando Márcia emergiu da água, sentiu que não era apenas o corpo que estava limpo, era a alma. A síndrome MERF não tinha mais poder sobre ela. Hoje, Márcia serve na igreja. Ajuda a cuidar das crianças durante os cultos, visita os enfermos e, toda vez que dá seu testemunho, repete a mesma frase: "Deus não muda. Se Ele curou ontem, cura hoje." Mas Ele pede uma coisa: que a gente confie nele de todo o coração. E quando alguém pergunta como ela conseguiu tanta fé, ela responde: "Não foi eu. Foi Ele. Eu só me deixei ser encontrada." Lição de vida. A fé não é a certeza de que Deus vai fazer como nós queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor mesmo quando a ciência diz que é impossível. Às vezes, Deus nos cura do corpo. Sempre, Ele cura a alma. Márcia nunca imaginou que seu testemunho tocaria tantas vidas. Mas foi exatamente o que aconteceu. Um domingo, depois de compartilhar sua história no culto, uma jovem chamada Ana, que sofria de uma doença degenerativa rara, se aproximou dela com lágrimas nos olhos. "Irmã Márcia, eu também recebi um diagnóstico sem esperança. Os médicos disseram que eu não vou durar mais 2 anos. Mas ouvindo você, eu sinto que ainda há uma chance." Márcia abraçou Ana com força e sussurrou: "Minhas filhas, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Mas não é só a cura que importa, é a paz que Ele dá no meio da luta." E assim, as duas começaram a orar juntas, não só pelos domingos, mas todos os dias, antes do nascer do sol, no jardim da igreja, onde o orvalho ainda brilhava nas folhas. Os meses passaram, e Ana não só não piorou, como começou a apresentar melhoras que os médicos não conseguiram explicar. Exames que antes mostravam o avanço da doença agora indicavam estabilidade. O neurologista, incrédulo, pediu para reexaminá-la 3 vezes. Na terceira, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Isso não tem explicação médica. Mas se é a fé de vocês que está fazendo isso, então continuem." Ana não foi curada da noite para o dia. Mas a cada culto, a cada oração, a cada momento em que ela se entregava aos pés do altar, sentia forças novas. Até que, em uma santa ceia, enquanto o pastor falava sobre o corpo e o sangue de Cristo, Ana sentiu algo diferente. Uma corrente de calor percorreu suas pernas, que antes mal conseguia mover. Ela se levantou, tremendo, e deu os primeiros passos sem a bengala que usava há anos. A igreja inteira explodiu em louvor. Hoje, Ana caminha. Não como antes da doença, mas caminha. E mais do que isso, ela canta no coral da igreja, com uma voz que parece carregar a mesma doçura daqueles que já foram tocados pelo sobrenatural. Sempre que alguém pergunta como ela conseguiu, ela aponta para Márcia e diz: "Ela me ensinou que Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo." E assim, o milagre de Márcia se multiplicou. Não porque ela tinha um dom especial, mas porque ela escolheu ser um vaso. Um vaso quebrado, consertado pelas mãos do oleiro. Agora, toda vez que ela olha para Ana, para as crianças que ensina no cultinho, para os enfermos que visita, ela lembra:
o maior milagre não foi a cura do corpo, mas a certeza de que, na CCB, ninguém está sozinho. Porque ali, entre os hinos e as orações, entre o cheiro do café depois do culto e o abraço apertado dos irmãos, Deus continua escrevendo histórias. Histórias que a medicina não explica, que o mundo não entende, mas que a fé celebra. Histórias que começam com uma entrega e terminam com um milagre, mesmo que esse milagre seja apenas a paz de saber que, no fim, tudo vai ficar bem. Era uma tarde de sábado quando o irmão Paulo, um dos obreiros mais antigos da congregação, chegou até Márcia com um pedido que faria seu coração acelerar. Irmã Márcia, o pastor quer que você visite a irmã Rosa. Ela está muito mal, os médicos já desistiram. Mas ela pediu por você, especificamente. Márcia sentiu um frio na barriga. Conhecia a história de Rosa, uma mulher de fé inabalável, que há anos lutava contra uma doença rara que ia pouco a pouco tirando seus movimentos. Mas o que mais doía em Márcia não era a gravidade do caso, era a lembrança de como, um dia, ela mesma esteve naquele lugar, sem esperança, até que a mão de Deus a tocou. No caminho até a casa de Rosa, Márcia orava baixinho, pedindo forças. Não sabia o que dizer, como confortar alguém que via o corpo falhar a cada dia. Mas quando entrou no quarto escuro, iluminado apenas por uma vela e o fraco brilho da tarde que entrava pela janela, viu Rosa sorrindo, apesar da dor estampada no rosto. Chegou minha guerreira, disse a irmã, com voz fraca, mas firme. Sabia que você viria. Deus me falou que você traria uma palavra para mim. Márcia sentou-se ao lado da cama, segurou a mão fria de Rosa e começou a cantar. Não foi um hino ensaiado, não foi uma música bonita, foi um louvor quebrado, saído do fundo da alma, como aqueles que ela mesma cantava nos dias mais difíceis. Mesmo quando a noite vem, mesmo quando dói, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Rosa fechou os olhos, e lágrimas escorreram por seu rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que só quem já esteve no vale da sombra da morte poderia reconhecer, a presença de Deus naquele quarto. De repente, enquanto Márcia orava, Rosa moveu o dedo indicador. Só um pouco, quase imperceptível. Mas era movimento, algo que os médicos disseram que ela nunca mais teria. Márcia segurou a mão da irmã com mais força, e as duas começaram a chorar juntas. Ele está aqui, sussurrou Rosa. Eu sinto. Não é cura ainda, mas é início. E naquele momento, Márcia entendeu, o milagre não era só para Rosa. Era para ela também. Porque Deus estava lhe mostrando, mais uma vez, que a fé não é sobre ver o final da história, mas sobre confiar em quem a escreve. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou pela congregação. Irmãos que antes só passavam rápido pelo corredor para não verem Rosa tão debilitada, agora paravam, oravam, seguiam seu exemplo de fé. As crianças do cultinho, que Márcia ensinava, começaram a fazer cartões para a tia Rosa, com desenhos de mãos levantadas e corações. Até os mais céticos, aqueles que diziam que Deus ajuda quem cedo madruga, começaram a perceber que havia algo diferente ali. Não era emoção passageira, não era coincidência. Era o dedo de Deus tocando vidas, como só Ele pode fazer. Uma noite, durante a reunião de oração, o pastor pediu que todos se unissem por Rosa. E enquanto os irmãos clamavam, algo aconteceu. Rosa, que há meses não conseguia sequer sentar na cama, sentiu uma força nas pernas. Primeiro foi um formigamento, depois um tremor, até que, aos poucos, ela conseguiu mover os pés. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, não foi um pulo da cama gritando estou curada. Foi um processo, um sinal de que Deus estava reconstruindo o que estava quebrado, assim como fizera com Márcia, assim como faz com cada um que se entrega. Quando Rosa finalmente voltou à congregação, meses depois, apoiada em uma bengala e com o rosto ainda marcado pelas cicatrizes da batalha, não houve aplausos estrondosos. Houve silêncio, seguido de choro. Porque todos ali sabiam, não era só Rosa que tinha voltado. Era a prova viva de que, na CCB, os impossíveis têm endereço. Que as orações subiam, e Deus respondia nem sempre do jeito que a gente pedia, nem sempre na hora que a gente queria, mas sempre do jeito certo. Agora, toda vez que Márcia passa pela casa de Rosa ou vê ela sentada nos bancos da congregação, cantando com voz trêmula mas cheia de gratidão, ela se lembra daquela tarde em que não sabia o que dizer. E sorri, porque descobriu que, às vezes, o maior milagre não é mudar a situação, mas mudar o coração da gente enquanto a gente espera. E que, no fim, a maior cura não é a do corpo,
mas a certeza de que, não importa o vale, Deus está segurando a nossa mão. Rosa voltou para casa, mas a vida dela não foi mais a mesma. Não só pelo corpo que, aos poucos, foi recuperando forças, mas por algo mais profundo. Antes, ela vivia reclamando das dores, da solidão, da falta de dinheiro. Depois daquele dia, até os vizinhos notaram, Rosa tinha um brilho diferente. Não era só a saúde que tinha voltado, era a paz. Os médicos ainda não entendiam. Exames que mostravam metástase agora pareciam limpos. O oncologista, um homem cético, apenas balançava a cabeça e dizia: não tem explicação científica. Mas Rosa sorria e respondia: tem sim, doutor. Chama-se Jesus. E contava, com os olhos brilhando, como irmãos da CCB oraram por ela, como sentiu uma corrente de amor tão forte que até o medo perdeu a força. A notícia se espalhou. Pessoas que antes só passavam na porta da congregação começaram a entrar, curiosas. Se Deus fez isso por ela, será que pode fazer por mim? Pensavam. E assim, aos poucos, mais corações foram se abrindo. Até mesmo o marido de Rosa, um homem duro que nunca pisava na igreja, começou a acompanhá-la aos cultos. Não falava muito, mas o jeito como apertava a mão da esposa ao ouvir os hinos já dizia tudo. Um domingo, durante o culto de gratidão pela vida de Rosa, o pastor fez uma pergunta que ecoou no coração de todos: quantos aqui já acharam que o seu problema não tinha solução? Muitas mãos se levantaram. Pois hoje Deus está dizendo: eu ainda faço milagres. Basta crer. E naquele momento, não havia dúvida, a fé daquela gente tinha sido fortalecida. Não porque o milagre tinha acontecido, mas porque eles tinham visto com os próprios olhos que Deus não havia esquecido deles. Rosa, agora, tinha uma missão. Toda semana, ela visitava o hospital onde ficou internada, levando palavras de esperança para outros pacientes. Levava também pequenos envelopes com versículos e o endereço da congregação. Se Deus me curou, pode curar você também, dizia, com a simplicidade de quem já tinha passado pelo fogo e saído mais forte. E assim, o milagre de Rosa não terminou no dia em que ela saiu do hospital. Ele continuou cada vez que alguém, ao ouvir sua história, decidia dar uma chance para a fé. Cada vez que um coração endurecido se abria. Cada vez que, no meio da noite, alguém orava com lágrimas: Senhor, se o Senhor fez por ela, faz por mim também. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. São sinais de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. E que, no meio das lutas, Ele está sempre preparando algo maior do que a gente consegue imaginar. Um dia, enquanto Rosa distribuía seus envelopes no corredor do hospital, uma enfermeira chamada Marisa a observava de longe. Marisa era conhecida por sua eficiência, mas também por seu ceticismo. Fé é para os fracos, costumava dizer aos colegas quando o assunto era religião. Porém, algo naqueles olhos brilhantes de Rosa a incomodava. Não era fanatismo, não era exaltação. Era uma paz que ela nunca tinha visto em ninguém, nem mesmo nos médicos mais experientes. Certa tarde, depois de um plantão exaustivo, Marisa encontrou Rosa sozinha na capela do hospital. Sem jeito, sentou-se ao seu lado. Você realmente acredita que Deus te curou? Perguntou, com um tom entre a curiosidade e a ironia. Rosa sorriu, como se já esperasse por aquela pergunta. Eu não só acredito, como vivo isso todos os dias. Antes, eu mal conseguia respirar sem dor. Hoje, corro atrás do meu filho no parque. Ela segurou a mão de Marisa, que, surpresa, não resistiu. Mas sabe de uma coisa? Deus não me curou só por mim. Ele me curou para que eu pudesse te encontrar hoje. Marisa sentiu um calafrio. Aquela frase a atingiu como um soco no estômago. Ela não era de chorar, mas seus olhos ardiam. Minha mãe está internada aqui, confessou, a voz trêmula. Os médicos dizem que não há mais o que fazer. Eu não sei mais em quem acreditar. Rosa não disse que tudo ficaria bem. Não deu falsas promessas. Apenas apertou sua mão com mais força e falou: Vamos orar juntas? E ali, naqueles bancos frios da capela, duas mulheres com histórias tão diferentes se ajoelharam. Rosa orou com uma fé tão simples que parecia uma criança falando com o pai.
Marisa, no início, só conseguia repetir mecanicamente as palavras, mas aos poucos, as lágrimas caíram, e com elas, algo dentro dela se quebrou. 3 dias depois, os exames da mãe de Marisa mostravam uma melhora inexplicável. Os médicos coçavam a cabeça, murmurando sobre as remissões espontâneas. Mas Marisa sabia. Ela tinha visto com seus próprios olhos a mesma luz que brilhava em Rosa agora iluminando o rosto de sua mãe, que, fraca mas sorridente, sussurrou. Eu sonhei com um homem de túnica branca. Ele disse que ainda não era minha hora. Marisa não precisou de mais nada. No domingo seguinte, ela estava na congregação cristã no Brasil, sentada nos bancos de madeira, ouvindo os hinos que falavam de um Deus que ouve, que vê, que age. Quando o irmão que presidia convidou os que queriam aceitar a Jesus para se levantarem, ela não hesitou. E quando foi batizada nas águas, meses depois, foi Rosa quem seguiu ao seu lado, como uma irmã mais velha, testemunhando mais um milagre que começara com uma simples obediência, ir e contar. Mas a história não parou por aí. O médico que havia acompanhado o caso de Rosa, Dr. Carlos, também começou a notar algo estranho. Pacientes que ele mesmo havia desengonado voltavam aos consultórios com sorrisos no rosto, falando de uma senhora que orava por eles no hospital. Curioso, ele resolveu investigar. Um dia, depois de um congresso médico, encontrou Rosa na praça em frente ao hospital, distribuindo seus envelopes. Você é a tal da milagreira? Perguntou, cruzando os braços. Rosa riu, sem se ofender. Não, doutor. Sou só uma serva. O milagreiro é outro. Dr. Carlos, homem de ciência, não acreditava em curas divinas. Mas também não conseguia explicar como uma mulher com metástase avançada estava ali, sem nenhum sinal da doença, 3 anos depois. Então, fez o que nenhum colega seu faria, aceitou o convite para ir a um culto. Foi numa quarta-feira, numa congregação simples, onde o coro cantava sem microfones e as palavras eram ditas com uma convicção que ele nunca tinha ouvido em palestrantes famosos. Quando o irmão que presidia falou sobre a cura de Rosa, citando seu nome, Dr. Carlos sentiu o coração acelerar. Não era possível. Aquilo não estava nos prontuários. Depois do culto, ele procurou o responsável e, com a voz embargada, perguntou: Como vocês sabem do caso dela? Eu nunca falei com ninguém daqui. O irmão sorriu. Porque Deus já tinha nos contado antes. Naquela noite, Dr. Carlos voltou para casa e, pela primeira vez em anos, ajoelhou-se ao lado da cama. Não sabia orar direito, mas as palavras saíram sozinhas. Se o Senhor é real. Se o Senhor realmente faz essas coisas, então me mostra. E Deus mostrou. Dias depois, uma paciente terminal, que os médicos haviam desengonado, teve uma recuperação tão surpreendente que virou caso de estudo. Dr. Carlos, agora com os olhos abertos, não teve dúvidas, foi ao culto seguinte, entre lágrimas, entregou sua vida a Cristo. Hoje, Rosa ainda visita hospitais, mas não sozinha. Marisa, agora uma irmã dedicada na congregação, vai com ela. E Dr. Carlos? Ele se tornou um dos maiores apoiadores das campanhas de doação de sangue promovidas pela CCB em sua cidade, sempre testemunhando: eu via milagres acontecerem na frente dos meus olhos e não enxergava. Mas Deus, na sua misericórdia, me abriu os olhos. Porque assim é a obra de Deus na congregação cristã no Brasil: começa com um, alcança outro, e outro, como ondas que se espalham sem parar. Não são histórias inventadas. São vidas transformadas. São médicos que trocam o jaleco pela Bíblia, enfermeiras que trocam a descrença pela fé, mães que voltam para casa quando todos já tinham desistido. E tudo isso porque, um dia, uma mulher chamada Rosa decidiu acreditar que, mesmo no vale mais escuro, a mão de Deus está estendida, esperando só que a gente a segure. O milagre completo e a lição que ficou. Rosa abriu os olhos no 12º dia. Não com a fraqueza de quem volta de uma batalha perdida, mas com a clareza de quem acaba de receber uma segunda chance. Seu primeiro gesto foi levar a mão ao peito, onde a cicatriz da cirurgia já começava a fechar, e sussurrar: Obrigada, Senhor. Ao seu lado, Dr. Carlos, agora com os olhos úmidos, segurou sua mão e confessou: Eu duvidei. Mas você nunca duvidou de mim. Os exames mostravam o impossível, os órgãos, antes em falência,
funcionavam como se tivessem sido renovados. Os médicos chamaram de a recuperação espontânea, mas Rosa e Dr. Carlos sabiam a verdade: aquilo era a assinatura de Deus. Naquela enfermaria, entre tubos e monitores, o milagre não foi só a vida de Rosa, foi a fé de um homem que, por anos, confiou mais na ciência do que no Criador. Agora, ele via com outros olhos: cada gota de sangue doado, cada oração respondida, cada vida salva era um sinal de que o divino e o humano podiam e deviam caminhar juntos. A reflexão que toca a alma. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias, Ele muda quem está dentro delas. Rosa poderia ter desistido no Vale da Dor, e Dr. Carlos poderia ter seguido cego pela arrogância do conhecimento. Mas a misericórdia não desiste das pessoas, ela as encontra onde estão. O verdadeiro milagre não foi apenas Rosa sair do hospital, foi o coração do médico sair da incredulidade, a família sair do desespero, e uma comunidade inteira sair da indiferença para se tornar um rio de solidariedade. A lição que fica: Deus não precisa de heróis, Ele usa quem está disposto a segurar sua mão, mesmo quando tudo parece escuro. Rosa seguiu. Dr. Carlos cedeu. E hoje, toda vez que uma bolsa de sangue é doada na CCB daquela cidade, há alguém que conta: isso começou com uma mulher que se recusou a soltar a fé e um médico que aprendeu a enxergar. Porque milagres não são só para quem os recebe, são para quem os testemunha e, assim, se torna parte deles. E a história continua. Sempre continua.